E aí galera, boa noite e pilgrims do meu coração. Hoje vamos fazer uma aula um pouco maior, um vídeo um pouco maior que os vídeos normais que eu faço aqui para o canal. Porque hoje vamos iniciar a nossa jornada pelo temido Present Perfect. Isso galera, Present Perfect, um tema muito difícil no inglês. Então hoje você vai aprender a primeira parte do Present Perfect. Não vou prometer que vou dar 15 minutos de aula de Present Perfect, vocês vão estar entendendo tudo, porque é mentira. Quem disser que vai ensinar todo o Present Perfect em 15 minutos, tá te enganando. Mas eu vou dividir em partes o vídeo, e eu vou até certa parte nesse vídeo, e aí nos próximos vídeos a gente vai continuar a falar sobre Present Perfect. Quem é aluno Pilgrim, fala comigo sempre sobre Present Perfect, escuta os gringos falando em Present Perfect nas aulas com os nativos. Então se você não é Pilgrim ainda, por gentileza, vá fazer o seu mês grátis. Não paga nada, cara. Você vai fazer um mês inteiro de aula de inglês grátis, aprender não só sobre Present Perfect, mas sobre um monte de outras coisas. Então, roda a vinheta pra gente começar a nossa aula de Present Perfect. Gente, Present Perfect. Primeira coisa, o que é Present Perfect? Porque eu só posso falar a você quando você vai usar se você souber o que é, né? Então, no português, nós temos três principais tempos verbais. A gente tem o passado, para falar de coisas que já aconteceram. O presente, para falar de coisas que estão acontecendo. E o futuro, para falar sobre o futuro. Obviamente, todo mundo aqui sabe português. Em inglês, no entanto, há divergências. Alguns linguistas vão lhe dizer que só tem três ainda. Só tem passado, presente e futuro. E o Present Perfect é um tempo verbal do presente. Outros vão lhe dizer que o Present Perfect é um tempo do passado. Embora nem passado tenha no nome Present Perfect, né, gente? Mas, Diogo aqui, professor da realidade do inglês, vai lhe falar que Present Perfect é um quarto tempo verbal que infelizmente não temos no português. A gente só usa passado, presente e futuro. O americano, o cara que fala inglês, o British guy, o cara lá do Paquistão, ele tem quatro tempos verbais. Ele tem o passado, aí entre o passado e o presente, ele tem o Present Perfect. Present Perfect aqui no meio, depois o presente e aqui o futuro. Gente, o passado para o inglês é um tempo verbal que fala de acontecimentos que começaram no passado e terminaram no passado. Para o inglês, passado é passado, gente. Passado é passado. Não é como o brasileiro que vive o passado no presente e está no futuro às vezes. Não. Se em inglês eu usar o passado é porque acabou. É porque acabou. Então aqui eu tenho o exemplo aqui, esse exemplo que está aqui na tela. I loved you. I loved you. Eu amei você. Se eu usar essa frase, minha gente, significa, ó, não tem mais sentimento. Eu sou uma pessoa sensata e esqueci aquela pessoa. Caso vocês não estejam juntos ainda, né? Obviamente. Se você falar isso pro seu marido ou pra sua esposa, é hora do divórcio, tá? Significa que você não ama mais. Mas, se eu usar o Present Perfect em vez do passado, eu já quero falar outra coisa. Por quê? O Present Perfect é o tempo verbal das ações que começaram no passado e que ainda estão acontecendo no presente. Teacher Diogo, como assim? Então, se eu comecei a gostar de fulano aqui, ó, lá atrás, no passado, e hoje eu ainda gosto de fulano, eu não posso chegar, ei Maria, sabia, eu amei fulano. Não. Em português até rola, né? Mas em inglês não. Em inglês, se eu comecei a amar fulano no passado e hoje eu ainda gosto de fulano, eu tenho que usar o Present Perfect. E aí você tem aí umas maneiras de usar diferente Present Perfect. Vamos aprender na próxima aula. Mas uma das formas com que você pode expressar isso daqui é assim, ó, como está aqui aparecendo para você. I've loved him. I've loved him. I've é uma contração para I have loved him. Teacher Diogo,
essa estrutura aí eu não entendo ainda. Calma. Primeiro eu quero que você entenda o que é o Present Perfect. Quando usar o Present Perfect. Depois eu vou te explicar como é a gramática, tá? Mas por enquanto, para que eu uso o Present Perfect? Então, primeira coisa, ações que começaram no passado e que ainda continuam. Se eu não amo mais o fulano, eu vou usar o passado. Se eu ainda amo, eu vou usar o Present Perfect. Tá bom? Também usamos o Present Perfect para outras coisas. Eu vou dar aqui um exemplo. Mas no final tudo se resume, gente, a ações que começaram e continuam. Por exemplo, Life Experiences, experiências de vida. Para experiências de vida, também usamos o Present Perfect. Então se eu falar assim, olha, ei, eu viajei para o Japão, foi massa, mudou minha vida. Experiência de vida. Se tu conta a tua viagem para o Japão como experiência de vida, então, meu filho, em inglês, você vai usar o Present Perfect. Você vai falar assim, I've traveled to Japan. Teacher Diogo, qual é a tradução disso para português? Eu viajei para o Japão. Parece passado, né? Por quê? Não temos o Present Perfect. Teve um aluno meu que falou assim, Teacher Diogo, dá para traduzir assim, eu tenho viajado. Eu tenho amado fulano. Olha, traduzir o Present Perfect é uma coisa complicada, aluno Pilgrim. Por quê? Porque não é um tempo verbal que a gente tem no português. Então a tradução varia. Se a gente pudesse traduzir o Present Perfect sempre da mesma forma, eu não ia falar aqui que a gente não tem o Present Perfect. Eu ia falar, olha, o Present Perfect em inglês equivale a tal coisa aqui em português. Não é o caso. Então, às vezes, você vai conseguir traduzir o Present Perfect. Nesse exemplo aqui, ó, I have loved him. Eu consigo traduzir igual meu aluno disse que era para traduzir. Eu tenho amado ele. É uma boa tradução. Agora para I have traveled to Japan. Não dá para traduzir desse jeito. A tradução para esse daqui, I have traveled to Japan, é eu viajei para o Japão. Mas por que eu uso Present Perfect? Novamente, Life Experience, experiência de vida. Teacher Diogo, experiência de vida não é uma coisa que aconteceu no passado e que continua no presente. Então você mentiu para mim. Calma aí, rapaz. Calma aí que a gente explica. Por mais que você tenha feito uma ação no passado e que não continua aqui no presente, mas veja, se tu considera a tua viagem para o Japão como uma experiência de vida, é porque está na tua alma ainda, né? É porque você considera que isso mudou a tua maneira de pensar. Antes de viajar para o Japão, eu era um Diogo, depois é outro. Isso que é uma life experience, né? Uma experiência de vida. Então veja que no final acaba na mesma regra. Foi uma coisa que eu fiz no passado, mas que hoje influencia em mim. Novamente, se eu falar I traveled to Japan, eu viajei para o Japão, sem o have, sem o present perfect, no passado simples, significa que foi só uma viagem qualquer. E eu posso usar o passado. Se eu falar I traveled to Japan, vamos mudar o país, que a gente está falando em inglês aqui. I traveled to United States. Eu viajei para os Estados Unidos. Se eu usar no passado, I traveled, quem é Pilgrim e quem já viu o vídeo do passado sabe, né? Que eu estou usando o passado aqui. Se eu usei o passado, show. Foi só uma viagem. Se eu usei o Present Perfect, Life Experience. Ou algo que aconteceu no passado e que continua hoje. Terceira situação que eu vou usar o Present Perfect. E nessa aula vamos ficar só nessas três, tá, galera? Tem ainda outras. Present Perfect é um tempo verbal, inclusive, mais usado que o próprio passado às vezes. Dependendo do gringo, né? Que não adianta eu falar isso. E aí a língua, né? A língua é uma coisa viva, então varia muito de pessoa para pessoa, de país para país. Não vou generalizar dizendo que Present Perfect é mais usado que o passado. Mas, em geral, as pessoas usam mais o Present Perfect e os nativos do que o próprio passado. Terceira situação que eu uso o Present Perfect. Coisas que acabaram de acontecer. Aconteceu agora. Teacher Diogo, mas por que nisso eu uso o Present Perfect? Porque, veja bem, se eu falar assim, eu acabei de encontrar Maria na feira. Vou fofocar. Present Perfect, tempo verbal da fofoca. Chega assim pra minha amiga. Ei, acabei de encontrar Mariazinha ali no mercado.
Gente, isso aí foi uma coisa que acabou de acontecer. Então não é presente, tá? Não é presente. Não é presente. Não está acontecendo. É passado. Mas, como eu acabei de fazer aquele acontecimento, é uma coisa que influencia no meu agora. Tá entendendo aí o feeling do Present Perfect? O feeling do Present Perfect é esse, gente. Coisas no passado que influenciam no agora. Coisas que acabaram de acontecer, mesmo que sejam meio que insignificantes, começaram no passado, aconteceram. Mas como é muito recente, então está influenciando na minha vida. Então, coisas que acabaram de acontecer agora, você usa o Present Perfect. Em português, são situações que eu usaria o verbo acabei, o verbo acabar, né? Não de terminar, mas de que acabou de acontecer. Então, eu acabei de chutar o dedo. Oh my, né? O dedo mindinho, que gosta das quinas dos móveis. Acabei de chutar a quina do móvel. Então, se eu usei acabei, ou então agorinha, né? Se você for aqui natalense, né? Você falar, olha, eu vi fulano no mercado agorinha, viu? Agorinha. Present perfect, present perfect, present perfect. E aí, teacher Diogo, como é que eu uso isso em inglês? No inglês, esse agorinha, esse agora mesmo, esse acabei, é representado pela palavra just. Aqui, just. Então, para eu acabei de encontrar Mariazinha no mercado, eu vou falar I've just met Mariazinha at the market. Igual tá aqui, ó, em algum lugar aqui no vídeo. Então, você tá vendo esse just ali aparecendo? Significa acabei ou agorinha. Ok. Essas três situações de Present Perfect. Legal. Teacher Diogo, qual é a estrutura do Present Perfect? Vamos lá. Vamos devagarzinho. Você tá vendo? Não é uma coisa difícil. É só você aprender aí, quando você usa, aprender a gramática, que vai dar tudo certo. Você vai passar esse obstáculo do Present Perfect. Qual é a estrutura do Present Perfect? Na afirmativa, se eu quero afirmar alguma coisa, nas próximas aulas a gente vai ver como é na negativa, na interrogativa, tá? Mas na afirmativa, quero fofocar, preciso saber o Present Perfect, porque quero contar que vi fulano no mercado. Como é que funciona? I, né? I só se for para você, né? Sujeito aqui, mais have ou had. Aí é aquela mesma coisa, né? Se for I, you, we, they, a gente usa o have. Se for he, she, it, a gente usa o had, né? Ou não, desculpa galera, é muito tempo gravando, é has, tá? Não é have, had não, é has. Cancela, editor me corrige, é has. Vai aparecer na edição, has. Então sujeito, mais has, se for he, she, it. Se for I, you, they, we, a gente usa o have, tá galera? Mais verbo no past participle. Gente, o past participle é basicamente o verbo no passado. Para verbos regulares, segue a mesma regra do passado simples. Coloca ed no final do verbo, tá no past participle. Mas alguns verbos são irregulares e o past participle é diferente do passado simples. Por exemplo, o verbo speak no presente é speak, no passado simples é spoke, no past participle é spoken, tá? E aí varia se for o verbo irregular. Mas se for o verbo regular, gente, é só colocar o edzinho, né? Então, sujeito mais have ou has, dependendo de qual é o pronome, mais verbo no past participle, tá? Mais complemento. E se você quiser usar o agorinha para fofocar, ou acabou de acontecer, você põe o just logo depois do have, tá bom? Gente, eu acho que por essa aula tá bom. É muita coisa para você absorver, né? E também para tomar uma aguinha, né? Já falei demais. Então, vamos fazer uma revisãozinha do que a gente aprendeu nessa aula. Essa é a aula 1 do Present Perfect. Vão ter outras, tá? Aprendemos o que é o Present Perfect. Tempo verbal que me fala das coisas que aconteceram no passado e que ainda estão influenciando no presente. 2. Quando usar o Present Perfect? Usamos para coisas que começaram no passado e continuam. Usamos para life experience. Usamos para fofoca, coisas que acabaram de acontecer. E 3.
como é a estrutura gramatical do Present Perfect na afirmativa, que é sujeito mais verbo auxiliar, que é o have ou o has, dependendo do pronome, mais verbo no past participle, que é um tipo de passado, né? Se for o verbo regular, põe o edzinho, tá resolvido. Mais complemento. Nas próximas aulas, vamos ainda aprender sobre Present Perfect, outras maneiras de usar, quando usar o Present Perfect, e também negativa e interrogativa. Se vocês gostaram do vídeo, aprenderam Present Perfect comigo, por favor, gente, se eu te ensinei Present Perfect, eu mereço esse like, eu mereço. Clica no like, clica o sininho, porque você tem que aprender o resto do Present Perfect, e assim que sair o vídeo você tem que receber. E comenta se você quer algum assunto específico. Teacher Diogo, não entendi verbos modais no cursinho Peba de inglês que eu faço, que eu passo 5 anos e não aprendo a falar inglês. Tudo bem, querido, eu lhe explico, mas você tem que perguntar aqui no comentário, tá? Então é isso, galera, pelo vídeo de hoje e até a próxima.